Olá, essa daqui é uma máquina de costura reta industrial Jack F4. Em vídeos anteriores já expliquei e comentei que um ponto perfeito de uma máquina de costura depende e muito de um ajuste perfeito nesse aparelho de tensão. É sabendo controlar e ajustar esse aparelho de tensão que o funcionamento do ponto e a qualidade fique perfeito de uma máquina de costura linha industrial e também até para outros modelos de máquinas de costura, até linha doméstica, até porque todo modelo de máquina de costura, independente da marca, modelo ou tipo que foi projetado, existe um ou mais aparelhos de tensão para fazer o ajuste da pressão da linha superior. Então, saber ajustar e conhecer o funcionamento dessa peça é fundamental para obter um resultado perfeito nas costuras em gerais. Outro fator também bastante importante é sempre verificar que a passagem de linha corretamente entre os discos para que realmente haja pressão, porque é bastante comum usuários apenas contornar esse aparelho de tensão, deixando a linha para fora. E aí, nesse caso, o que vai acontecer é a falta de tensão da parte superior, gerando uma costura totalmente frouxa e solta na parte de baixo do tecido. Outro detalhe também que é bastante comum usuários de máquinas de costura, tanto linha industrial como doméstica, acabar errando é o posicionamento correto de colocar a agulha na máquina. Os modelos linha reta industrial utilizam uma agulha onde a parte de cima, o seu encaixe, é todo arredondado, diferente de agulhas máquinas linha doméstica, onde temos uma parte chanfrada, um rebaixo. Nesse caso, o único detalhe aqui para as linhas industriais, reta industrial especificamente, é que existe esse encaixe aqui redondo cabo fino, encaixe cabo fino, e existe também o mesmo tamanho de agulha, só que com esse encaixe cabo grosso. Então, outro fator também bastante importante, porque se a sua máquina de costura foi projetada para encaixe cabo fino, se comprar encaixe cabo grosso, não vai entrar aqui na bitola da barra de agulha. Outro detalhe é que logo acima do furo, um dos lados dessa agulha, ela tem esse pequeno rebaixo. Esse rebaixo vai ficar voltado para o lado de dentro. Então coloca a agulha aqui corretamente até o final. Deve ser observado que o rebaixo da agulha deve estar voltado para esse lado aqui na parte interna. Atenção no momento que for apertar o parafuso, não deixar que a agulha desça, porque um pouco que essa agulha descer também acaba tendo problema no momento da laçada. Acaba tendo uma diferença em relação ao tempo da laçada e a passagem aqui nessa parte do rebaixo da agulha. Para os modelos linha reta industrial, a passagem de linha é feita do lado de fora para dentro. Então, nesse caso, é bem comum pessoas terem problemas com o funcionamento da sua máquina reta industrial, porque acabam colocando esse rebaixo aqui, que expliquei, para o lado de fora, e a passagem de linha acabam muitas vezes passando de dentro para fora. Então, dois fatores que, se errar, a sua máquina provavelmente não irá funcionar corretamente. Esse detalhe aqui é fundamental para um bom funcionamento da sua máquina de costura. Outro detalhe agora também importante é com relação à caixa de bobina. Como todos os modelos de caixa de bobina que já apresentei aqui, todos eles sempre possuem uma lâmina aqui, uma mola, que deve ser passada corretamente para que haja uma pequena tensão em seu funcionamento. Nesse modelo de caixa de bobina, temos dois parafusos, um menor e um maior. Este maior pode ser utilizado para fazer pequenos ajustes na tensão da linha. Lembre-se do detalhe que já comentei, que deve haver uma pequena tensão aqui com relação à puxada dessa linha da bobina em relação à caixa de bobina. Se não houver nenhuma tensão, provavelmente teremos um ponto incorreto e anormal. Se houver tensão demais, possivelmente também acaba tendo problemas com a costura irregular, às vezes até franzida. Então é necessário haver um equilíbrio aqui com relação a esse ajuste para que realmente o ponto fique correto. Normalmente, para costuras mais pesadas e grossas, algumas pessoas colocam um pouco mais de tensão aqui. Realmente é recomendado. Tecidos mais leves e finos, recomenda-se diminuir essa tensão. E costuras médias
no dia a dia, como um algodão em geral, o ajuste padrão que já vem nessa peça é suficiente. Mas é importante conhecer e saber que existe a possibilidade de alterar essa tensão para mais ou para menos, conforme cada situação. A grande maioria dos casos em que a máquina de costura apresenta falhas de pontos de solta na parte de baixo do tecido, máquina pulando ponto, entre outros fatores, na grande maioria dos casos está relacionado com algum erro desses que comentei aqui, que é a questão de ajustar e passar a linha corretamente no aparelho de tensão, saber ajustar corretamente o aparelho de tensão para que o ponto fique perfeito tanto na parte de cima como na parte de baixo do tecido. Colocar a agulha de lado e forma incorreta, passagem de linha também do lado errado, são outros erros comuns que acabo verificando no dia a dia de usuários de máquinas de costura, tanto linha industrial como linha doméstica. Então é interessante, sempre que a sua máquina apresentar algum problema, faça uma revisão de todos esses itens que comentei aqui e provavelmente, na grande maioria dos casos, vai ser observado e constatado que em algum ponto houve um erro na parte do manuseio, seja na passagem de linha, ajuste de aparelho de tensão, colocação da agulha de forma incorreta e a parte da caixa de bobina que expliquei por último. Essas etapas é fundamental para um bom funcionamento e resolver diversos outros problemas que normalmente se acontecem por esses detalhes. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui dessa dica. Obrigado e até a próxima videoaula.